certo? Ilustre jogador, dispensado relatório por se tratar de alegações finais orais. Primeiramente, doutor, a defesa do réu Anderson Quevedo acompanha o pleito ministerial de absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas. Por segundo, excelência, quanto à imputação de tráfico de drogas em desfavor do denunciado, é necessário salientar que não há que se falar no aumento previsto do artigo 40 da Lei 11.343 de 2006, pois conforme o relatório de folha 57 do inquérito policial, o suposto crime não foi cometido nos locais ou condições estabelecidos pelo referido diploma legal. Já em relação ao mérito, excelência, relativo ao tráfico de drogas, como já dito anteriormente, não há nos autos elementos que demonstrem de forma segura a existência da prática de mercância de entorpecentes, no mais uma posse para o uso pessoal, pois como bem asseverado pelo denunciado Anderson e pelas demais testemunhas de defesa, o indigitado é o usuário contumaz de entorpecentes. Assim, os tipos penais do artigo 28 da Lei de Drogas se emolduram perfeitamente ao caso em análise, pois é clara para caracterizar o delito de posse aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, o que é o caso dos autos, pois o denunciado Anderson admitiu ter em sua posse para consumo a referida porção de entorpecente apreendida, a qual, frisa-se, sequer estava fracionada a mercância. Ainda em relação ao artigo 28 da supracitada lei, excelência, diz o parágrafo 2º, que para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. No caso telado, excelência, em que pese o agente denunciado tenha maus antecedentes e seja reincidente penal, não é reincidente específico, foi absolvido, inclusive em processo de tráfico de drogas, se não há notícias de que tenha envolvimento com organização criminosa dedicada à prática da mercância de entorpecentes, o que sedimenta ainda mais o entendimento da defesa quanto à possibilidade e à plausibilidade da necessária desclassificação do artigo 33 para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, pois há elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de adquirir para uso pessoal a referida droga. As provas trazidas aos autos, excelência, claramente ratificam o envolvimento do denunciado somente como usuário, estando provado que este não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia. Outro sim, caso não seja este o entendimento do juízo, torna-se incontestável, então, a necessidade de aplicação do princípio do indúbio pro réu, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação do tráfico de drogas, pois o réu não foi encontrado em atividade de traficância e muito menos em qualquer outro elemento que levasse a crer ser denunciado traficante. Neste sentido, excelência, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da apelação criminal 700.844.018.68, da Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do desembargador Rinês da Trindade. Assim, excelência, as provas produzidas sobre o contraditório judicial são frágeis a embasar o juízo condenatório por tráfico, pois extreme de dúvidas sobre o envolvimento do acusado com as substâncias ilícitas em circunstâncias indicativas da destinação da droga a terceiros, razão pela qual, em primeiro lugar, requer a desclassificação do crime de tráfico tipificado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 para o delito de posse para uso pessoal, descrito no tipo do artigo 28 da já citada Lei de Drogas. Em segunda, excelência, e não sendo o entendimento do juízo pela desclassificação, requer a improcedência da denúncia ministerial, em virtude a insuficiência de provas quanto à prática de tráfico de drogas, considerando-se aqui o princípio do indúbio pro réu. Por fim, excelência, em que pese o crime do artigo 33 da Lei 11.343 seja de caráter permanente, é necessário destacar que todo o ato que tiver como origem ação ilegal deve ser considerado nulo, não diferente ao caso dos autos, pois pelo que se observa da prova obtida no contraditório judicial, a polícia militar adentrou e violou a residência do réu sem prévio mandado judicial, documento indispensável que alicerça a violação domiciliar.
baseando-se apenas em denúncia anônima e pelo fato do denunciado ter ingressado para dentro da residência do Correio Tiago, tão logo avistou a viatura. Antes que se repita em tom de ironia, como em outras solenidades, que até estudantes de direito sabem que para os delitos em flagrante não é necessário um mandado judicial, quero lembrar, Excelência, que o direito não é uma matéria exata, pois dia após dia sofre alterações legislativas e jurisprudenciais. E acerca da ilegalidade aqui narrada, cito os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, no recurso em habeas corpus 89.853 do Estado de São Paulo, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, o qual, em sua certidão, narrou o seguinte: a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses previstas constitucionalmente. Asseverou ainda que entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas, citando como exemplo campana que ateste a movimentação atípica na residência. Em relação, Excelência, a esse fato, o próprio policial militar, Michael, em seu depoimento afirmou que não foram realizadas campanas ou estado de investigação prévio. Prosseguindo, Excelência, em relação ao ingresso do agente denunciado Anderson, que ao avistar os policiais teve como atitude ingressar rapidamente à residência, deve-se salientar que nos termos do entendimento da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância por si só não configura a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio, sendo este o entendimento nos autos do habeas corpus 364.359 do Estado de São Paulo, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Deve-se frisar ainda, Excelência, que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares e indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando ausente nessas situações justa causa para a medida. Cito aqui o habeas corpus 512 e 418 do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Nefi Cordeiro, da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Cito ainda, Excelência, o recurso especial 1871-856 do Sergipe, também de relatoria do ministro Nefi Cordeiro, o qual frisou o seguinte: nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que todavia não é suficiente por si só para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Prosseguindo, afirmou: a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo nessas situações justa causa para a medida, razão pela qual a prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. Portanto, Excelência, como humilde estudante de direito que ainda sou, por ser necessário me atualizar constantemente, verifica-se que os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se encontram perfeitamente ao caso dos autos, em que a flagrância somente ocorreu após ilegal invasão do domicílio do Correio Tiago, por terem visto o acusado Anderson correr para o imóvel, o que não legitima a invasão sem mandado, e mediante denúncia anônima desprovida de outros elementos indicativos da ocorrência do crime naquele instante, razão pela qual se faz necessário o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase pré-processual e que não são legítimas para instruir a presente ação penal. Assim, ante o exposto, Excelência, preliminarmente, em vista os precedentes das Cortes Superiores de Justiça, requer-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da violação de domicílio do Correio Tiago e demais provas provenientes dela, com a consequente absolvição dos denunciados. Outro sim, Excelência, na remota hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada, a improcedência da denúncia ministerial é o que se requer, em virtude da insuficiência de provas quanto à prática do tráfico de drogas, considerando-se aqui o princípio do indúbio pro réu, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para uso pessoal.
Em caso de procedência, excelência, requer o afastamento de eventual condenação com base no artigo 34 da Lei 11.343 de 2006, em relação à balança de precisão, por não se reconhecer a prática de ilícito à sua posse, por ser crime meio, absorvido pelo crime mais grave. O afastamento também de eventual majoração em virtude do artigo 40 da Lei 11.343 e a contabilização do tempo em que o denunciado se encontra segregado para aplicação de regime inicial de cumprimento de eventual pena. Seja também, excelência, reconhecida a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que outrora o denunciado for absolvido da prática do referido crime. Por fim, considerando que não persistem os motivos ensejadores da manutenção da segregação preventiva, considerando ainda não haver risco à ordem pública, por não haver risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal, e considerando que não se demonstrou a gravidade concreta do delito e a inexistência de indícios de cometimento mediante violência ou grave ameaça e a pequena quantidade de droga apreendida, requer-se a revogação da prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe o direito de aguardar em liberdade eventual condenação, aplicando-se ao caso ainda o princípio da isonomia, vez que ao réu Thiago foi concedida a liberdade provisória. É o que se requer, excelência, nada mais.